Oi, pessoal. Aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga e brasileira morando no Japão e trabalho como counselor com a comunidade latina. Geralmente, eu faço umas caminhadas aqui no Japão e nós vamos conversando sobre algum tema, algum assunto que seja relevante, né? Até mesmo para os atendimentos clínicos ou algumas curiosidades sobre o Japão, a nossa vida de imigrantes por aqui. E hoje o nosso tema é casamento. E até mesmo relacionamentos longos também pode ser muito relevante ouvir sobre, né? Relacionamento a dois não é algo simples e fácil e é um tema muito pedido, assim. Eu vou utilizar como base o livro do Dr. Luiz Hans, A Equação do Casamento, que é um especialista em terapia de casal, Dr. Luiz Hans. Tem o livro da Tatiane de Samanduca e o Saulo Dorso Ferreira, que se chama Será que há amor? E também do livro O Casal em Crise, da editora Sumos, organizado por alguns psicólogos psicanalistas italianos. Vamos falar de relacionamento, como é difícil, né, para algumas pessoas construir uma relação saudável, prazerosa e real, né? Porque às vezes a gente fica preso no ideal e aí é mais difícil lidar com a realidade. Porque a relação perfeita, né, ela é a relação ideal. E geralmente é a relação fantasiosa, né? Não é da realidade. Mas aquela que possui boa vontade, né? Bom senso de ambas as partes, é a relação que é possível construir. É uma relação que dá para enxergar um futuro. Então a gente se pergunta, o que faz os casamentos funcionarem bem? Né? Ou os relacionamentos sérios, né? Terem uma duração assim, próspera, né? A longo prazo. Não empurrado com a barriga, mas assim, um relacionamento que você vê que é construtivo, que é positivo, que é uma coisa boa na vida dos dois. Existem estudos que mostram que, no mundo atual, 50% dos casais com mais de 15 anos de casamento se separam. Os outros 50%, ainda casados, dentro dessa porcentagem, 25% se consideram insatisfeitos, né, infelizes. E sobra somente 25% que se consideram felizes, satisfeitos e que não têm o que dizer, o que reclamar da relação. O que pensar, né, sobre esses elevados números, né, de divórcio, de separação? Falando rapidamente assim do cenário histórico, né, de como eram os casamentos e como são agora no mundo contemporâneo, né? Por que tantas pessoas acabam se separando, fazendo um comparativo histórico? A gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças no campo afetivo, né, e fazer as comparações. Nós temos 4 mudanças importantes no decorrer da história das relações de compromisso, né, do casamento. Na época do nosso avô, bisavô, até mesmo às vezes na época dos seus pais, dependendo da sua idade, os casamentos eles eram feitos assim para fazer uma aliança de vida, né, cumprir obrigações. Tinha um propósito maior. Tinha, digamos, ter um nome, ter filhos, alianças de trabalho. Hoje o casamento ele é, acima de tudo, um projeto de realização pessoal, né? Felicidade pessoal e também um símbolo fálico até, né? Um símbolo de poder, né? Até mesmo de um símbolo narcísico. Hoje em dia, né, as pessoas estão buscando muita coisa no seu parceiro, na sua parceira, né? Mas estão buscando o que exatamente? Bom, geralmente uma pessoa que seja sexualmente satisfatória, atraente, compreensiva, eficiente na tarefa de cuidar, criar, educar os filhos, conseguir, né, lidar com a zeladoria da vida, uma pessoa divertida, autoastral, inteligente, intelectualmente estimulante, que se cuide, né, que cuide do corpo, da mente, da alma, aquela pessoa que, nossa, além de ser good vibes, ainda cuida, né, da parte dela da beleza e tudo mais, né, que se dê bem com a nossa família de origem, né, nossa, como se dá bem com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com minhas primas, meus primos, né, que seja independente também, nossa, uma pessoa que já tenha carreira, com tudo bonitinho, né, não vai ficar precisando de mim para tudo. Nós esperamos muita coisa, né? A gente espera o quê? Um ideal impossível. É uma relação de Instagram onde tudo é perfeito. A pessoa real, ela é negada, né? Um ser humano com defeitos,
com limitações, né, com questões para desenvolver, não é alguém desejável para ser assim objeto de relacionamento, de algo assim a longo prazo. É alguém que não entra na lista, né, de desejos. Se for uma pessoa que tem defeitos, limitações, coisas que eu preciso trabalhar em mim para aceitar, então não quero, porque vai ser difícil, é complicado. Esse nível de exigência que sobrecarregou o casamento. É preciso ter muitas qualidades, né, para uma pessoa se tornar desejável. Então, para essa pessoa se tornar tolerável para a convivência, ela tem que estar, assim, com muitas qualidades, que é como se fosse uma pessoa que realmente não existe no mundo. É bem diferente do que acontecia lá no passado, né, com nossos antepassados, que se casavam de fato para ter uma família. Cada um tinha, né, suas tarefas separadas, ou juntos para dar conta daquilo que seria realmente fundar uma família, construir algo juntos. Então ocorreram muitas mudanças que acabaram sobrecarregando o casamento, né, que na época dos nossos avós, bisavós, em alguns casos, né, dos seus pais, as pessoas elas se pautavam por usos e costumes, né, as tradições prevaleciam. Hoje não. Hoje tudo precisa ser negociado, combinado, acordado. Tem que ter sempre uma discussão sobre cada coisa, digamos, sobre as férias, sobre a escola das crianças, sobre como vai criar, o que vai fazer, o que não vai fazer, se a sogra tem passe livre para vir todo fim de semana na sua casa, tudo tem que ser conversado. E antigamente todos sabiam, né, quem tinha que acordar de madrugada para trocar fraldas de bebês, né, não querendo ser machista, não é sobre isso a discussão aqui, a gente está conversando sobre os papéis, que já eram meio que pré-definidos, o que cada um fazia. Então, se a família vinha ou não fim de semana te visitar, ou se você ia para casa de familiares, tudo já estava meio que definido, né, quem era o provedor. Hoje os costumes eles não são tão claros, né, não são tão evidentes. Então o casamento se tornou um lugar de negociação. E nessas negociações, tudo é possível. Os papéis mudam, né? A frequência sexual muda, a relação com a família de origem, quem vai cuidar mais dos filhos, quem vai focar mais na carreira, nos estudos. Às vezes pode dar uma impressão de que cada um olha para uma direção, não mais para as mesmas direções, né? A mesma direção. Como tudo precisa ser combinado, negociado, o casamento se tornou um lugar de maior desgaste, né? De maior conflito. Coisas que os nossos antepassados não tinham muito, né? Eles seguiam tradições, sabiam como que tinha que ser, cada um abraçava o seu papel. E isso é só uma comparação sobre a história do casamento, como era antigamente e como é agora. Né? Com certeza tivemos muitos avanços, né, que foram necessários, né, muito importantes, mas também perdemos muitas coisas nas questões da identidade, dos papéis. Então não é sobre o que é bom ou o que é ruim, é enxergar que ocorreram mudanças na dinâmica das famílias e também na dinâmica da vida a dois, quando não há filhos, mas existe a vida a dois. Então muitas coisas mudaram e isso acabou sobrecarregando o casamento. Né? Outras coisas, devido às mudanças, essas negociações, então não existe mais um chefe da família. Né? Os homens e as mulheres possuem os mesmos direitos, deveres, os mesmos poderes de decisão. Em relações homossexuais também. Na vida prática, isso cria um complicador, porque nenhuma empresa, né, no mundo aceita uma sociedade 50%, né, 50-50. Sempre vai ter que ter uma maioria. Mas quando não tem essa maioria, fica difícil, porque os dois têm o mesmo poder de decisão. Então, se eles não concordam com algo no dia a dia, na rotina, nos costumes de cada um, que traz da própria família, né, tudo precisa sempre ser acordado, negociado, a cada decisão precisam entrar num consenso. A chance de ter conflitos é muito maior, porque acaba existindo muitas situações de dilema, né, que não se chega a lugar nenhum. E porque se ninguém recua, né, ninguém quer ceder, isso vai desgastar a relação. Porque parece que tudo vira assim uma disputa. Ah, não, do meu jeito é melhor. Ah, na minha família sempre foi assim. Seria mais fácil se algumas decisões fossem tomadas por um, né? Quando o pai fala, isso aí é com a sua mãe que decide, tem que pedir para ela. Ou a mãe fala, o seu pai falou, tá falado. Né? Você abrir mão de certas decisões, deixar na mão do outro, seria o mais apropriado, porque se sempre tem que discutir tudo,
aí fica complicado, né? Vai desgastando. Então esse movimento de recuo é importante. Sempre vai ser mais fácil se algumas decisões forem tomadas apenas por um. Esse movimento de recuo, ele é uma das partes importantes, né? Isso que possibilita uma dinâmica familiar com mais rotina. Se eu já sei quem decide tal coisa, né? Se temos papéis definidos, ao invés de tudo virar um debate, de tudo virar uma questão a ser discutida, negociada, vai ser mais fácil de conviver. A quarta e última mudança na história do casamento é que antigamente havia essa concepção de ser algo indissolúvel, né? Você tinha o casamento como uma missão de fazer dar certo, de lutar, superar crises, superar os conflitos, os obstáculos, né? As dificuldades que eram compartilhadas. Isso não quer dizer que você precisa estar ali com a pessoa sofrendo, infeliz, e que, poxa, hoje em dia então é ruim porque eu me separo. Não. Se você está infeliz, você tem todo o direito e o dever de buscar a sua felicidade e realmente se separar. Mas falando assim no sentido geral do que mudou, né, sobre as mudanças, é isso que a gente está conversando. Antes se casava para formar uma aliança de vida, né, para ter um propósito de ter uma família, de ser algo indissolúvel e que você supera crises, momentos ruins, né, dificuldades, obstáculos, né, a gente supera. Hoje em dia não. A nossa visão, a nossa postura mudou diante do casamento. Hoje nós preferimos nos separar do que fazer sacrifícios e renúncias. Os mais antigos, né, eles diziam: casamento é algo que se faz dar certo. É preciso aguentar, né, suportar muita coisa, passar pelas dificuldades, né, pelas fases de adaptação para conseguir ter um casamento feliz. Adaptação ao outro, né? Porque no começo pode ser super difícil dividir o espaço, dividir a vida. Para quem não fez um test drive, digamos assim, né? A pessoa nunca morou junto, simplesmente namorou um pouco tempo e já foi casando. Então vai ser um pouco mais difícil, né, se adequar ao outro, mas é possível. Hoje em dia não tem mais esse pensamento de superar dificuldades, passar por crises, né, enfrentar os desafios. Hoje é mais fácil pensar que, bom, o ideal é que eu não tenha que fazer sacrifícios. Né? Por que eu tenho que abrir mão de algo para ter um casamento feliz, abrir mão de mim, né, do meu eu? Isso não é justo, então as pessoas se separam. Vem aquele pensamento, porque se eu preciso abrir mão das minhas coisas, né, meu casamento não está feliz, não vale a pena continuar, né, se torna mais fácil separar. Conheceu num barzinho, um exemplo, né, ou na balada, agora quer que eu fique trancado ou trancada em casa, não saio mais, tem que me aceitar como eu sou. A pessoa não consegue dividir a vida, né? Ela não consegue enxergar que a vida a dois existem limitações, existem uma nova dinâmica de existir, né? Então a pessoa não consegue abrir mão do bar, da balada, de sair sempre com os amigos fim de semana. Alguns modos de funcionamento que era o modo de funcionar sozinho, né? Ela não consegue abrir mão. Porque não dá para amar alguém mais do que a si mesmo, né? Então fica bem difícil de conviver. E o casamento é justamente um movimento contra-narcísico, né? Quando amamos, nos entregamos ao outro. Ofuscamos, né, esse olhar narcísico a si próprio, né? Como Freud disse, precisamos amar para não adoecer. No texto Introdução ao Narcisismo de 1914, não adoecer, porque se você fica entorpecido em si mesmo, você adoece. Né? A solução para o narcisismo é lançar o olhar ao amor, né, a outra pessoa. Lançar-nos, nos entregarmos, né, ao amor, para que a gente não fique ali preso no amor de si. Né, aquela coisa de um investimento só em mim. Quando a gente recusa o amor, né, olhar para o outro, o sofrimento vai ser uma consequência. Então, como o Saulo Durso Ferreira disse no livro dele, Será que é Amor? Sacrificamos, conscientemente ou não, uma porção nossa, né, da nossa subjetividade para caber no espaço que sirva aos olhos do amado. Então, você vai sacrificar uma parte sua, um pedaço seu que existia antes do casamento, para você conviver, para você ter uma vida a dois, né? Quando você ama, você abre mão de algumas partes de si. Isso é natural até.
mas às vezes abre um grande dilema. A pessoa fica pensando, né? Eu desejo ser para o outro, ou eu não vou abrir mão de si mesmo, ou ser para o outro? Vem uma dúvida muito grande. Isso também demonstra um medo, né, da intimidade, como está no livro do O Casal em Crise, né? O medo do próprio corpo e do corpo do outro, né? O medo de ser um só, de compartilhar realmente a intimidade, porque cada um fica preso em si mesmo. Quando a entrega acontece, né, a gente favorece o vínculo, a continuidade e não a fragmentação, né? Não a separação. Então é preciso escapar de si mesmo para desejar ser para o outro. Os casamentos estão cada vez mais difíceis porque nossa geração, né, os tempos mudaram e a geração de hoje é muito presa em si mesmo. Então é muito difícil enxergar este outro, abrir mão de certas partes de si, né, se entregar de fato ao outro. Isso não quer dizer anular a si mesmo. Isso quer dizer que eu vou compartilhar uma vida a dois. E que vai existir, né, vão existir dificuldades pelo caminho, momentos de crise, obstáculos que o importante seria enxergar a longo prazo a superação, né? O atravessamento da crise, né? É superar, né? Enfrentar esses vazios, esses momentos de dificuldades e seguirem juntos, numa mesma direção. Nisso, ir trabalhando o luto daquele ideal, que é algo fantasioso que a gente cria na nossa cabeça, né? Na nossa mente, que como deveria ser, e lidar com o real, né? Quem eu tenho na minha vida, quem é o outro em minha vida. Então, se eu consigo lidar com esse real, né? Será que é possível construir uma relação com quem de fato está ali comigo? Né? Parar de ficar imaginando como deveria ser, como é o certo, ou até projetando os pais no amado, né? Ah, mas minha mãe era assim, ah, mas meu pai era assim. Começar a enxergar o outro como realmente ele é. E não desejar que seja sempre uma extensão daquilo que eu conheço, né? Ou que eu conheci. É tentar acabar com as repetições e deixar o outro existir, o outro aparecer. E abraçar isso. Então, resumindo, tivemos 4 mudanças, né, ao longo da história do casamento. Como eram os casamentos antigamente, como são os casamentos agora, né, no mundo contemporâneo. Hoje em dia é a primeira mudança, uma busca pela felicidade, ao invés de uma busca de uma aliança de vida, um propósito de vida, a construção de uma família, né, os objetivos são outros. A segunda mudança, não existe mais as tradições, os costumes, os papéis já definidos. Hoje em dia tudo é negociado. Antigamente era tudo definido, agora você precisa fazer um acordo, negociar, calcular onde, como, quando. E aí os desgastes, os conflitos começaram a ficar cada vez mais frequentes, que a gente fica num impasse diante das decisões. Se os dois têm que decidir, então temos 2 chefes de família. Então, é como se fosse aquele ditado, né? 2 caciques, né? Numa tribo, é complicado. Não existe mais o chefe. Então, como todo mundo é chefe, fica mais difícil tomar decisões e os conflitos vão ser mais frequentes. E essa foi a terceira mudança, né? Do chefe. Antes eram papéis já definidos. E a última mudança é que você se casava para sempre, era indissolúvel. E hoje em dia, não. Você não abre mão de certas coisas, você não vai fazer concessões, sacrifícios. Se você não está feliz, se você cansou da outra pessoa, você já casa, na verdade, com uma possibilidade de separação. Se não der certo a convivência, acho que não vale a pena, não vou conseguir, e as pessoas já se separam. Elas não conseguem mais casar pensando que vamos superar o que tiver que superar, vamos nos conhecer, vamos amadurecer juntos, crescer juntos. Não existe mais esse olhar assim, para o casamento. Você já casa com a possibilidade de interromper caso haja conflitos, caso haja obstáculos que são considerados insuperáveis. Assim. A ideia do filósofo Martin Buber é assim: o amor não invalida o eu, pelo contrário, liga o eu mais intimamente ao tu, né? Constrói uma relação. O eu se torna eu em virtude do tu. Então, em virtude da nossa relação, eu existo. Isso não significa que devo a ele o meu lugar, né? Defende o filósofo, né? Ele não deve se anular por conta do outro.
mas que é importante esse encontro, né? Essa diferenciação, alteridade nas relações, a gente conseguir lidar com a diferença do outro, que o outro não é uma cópia, é uma extensão minha, né? Essas ambivalências, né? Suportar as contradições, as ambivalências, as desilusões, né? O desequilíbrio para a busca do equilíbrio. Então é isso que está difícil hoje em dia, né? Está muito difícil a gente conseguir suportar e vencer as diferenças. Nos próximos vídeos, nós vamos conversar sobre a importância de algumas regras de etiqueta, seguindo o livro do Dr. Lewis Hans, que ele considera, né, crucial, importante para o nosso dia a dia, para favorecer as relações, né? Tanto no casamento, quanto no relacionamento a dois, um namoro, algo a longo prazo, que já está há um tempo, ou até mesmo quem está no início, né? De repente, poxa, eu devia ter ouvido essas dicas, essas coisas antes, né? Sobre relação, o que contamina o terreno a dois e o que favorece, né? O que faz crescer, né? O que faz bem para um casal. Então, até a próxima caminhada e um abraço.